Vamos começar agora a aula 9 do curso de porcentagem. Nós iremos hoje essencialmente trabalhar com a fórmula do aumento, ou seja, valor maior sobre valor menor. Essa, se você não lembrar mais disso, ou se você não viu essa aula, seria interessante que você desse primeiro uma olhadinha na aula 3 do curso de porcentagem, onde eu apresento a fórmula do aumento, ou seja, a ideia, a definição de valor maior sobre valor menor. Mas antes de nós começarmos a aula, eu gostaria primeiro de dar um aviso a você. Lá nós estamos fazendo uma pesquisa lá no blog, você acessando o blog você acessa logo na página principal, no canto direito superior lá da página inicial do blog, tem uma pesquisa. Eu coloquei lá para você escolher 4 assuntos. Esses 4 assuntos que estão lá são eles: PA e PG, geometria plana, geometria analítica e o estudo das funções. São os assuntos que as pessoas mais entram em contato pedindo aqui para que a gente coloque um curso. Pois bem, justamente esses 4 campeões assim de solicitação, nós colocamos esses 4 assuntos lá. Você faz a pesquisa. Se você estiver interessado em assistir algum desses cursos, vai lá a votação lá, parece que até o final de maio você pode fazer essa votação. E aí o curso que receber a maior quantidade de votos, nós vamos colocar para você no blog esse curso totalmente gratuito, ok? Então, se você tiver interesse, é só você ir lá e dar o seu voto lá, combinado? Bom, o que é que nós vamos fazer hoje? Algumas questões, conforme eu falei para você, do módulo, ok? E também do CESP. Ok, fórmula do aumento, valor maior sobre valor menor. Eu coloquei ela aqui no quadro verde para você. Valor maior sobre valor menor vai ser igual a 1 mais I, onde esse I geralmente, não é sempre, geralmente essa letra I, a taxa percentual, é o que se pede, mas eu coloquei alguns exemplos aqui que você não necessariamente vai ter que calcular o I, mas o importante de tudo é que você saiba quando é que você vai aplicar a fórmula do aumento. Toda vez que você tiver no enunciado um fator aumento, alguma coisa foi aumentada, alguma coisa foi majorada, seja o que for, valor, não precisa necessariamente ser dinheiro, um valor monetário, pode ser qualquer outra grandeza, mas se ocorreu um aumento, uma elevação do valor, pode ter certeza, você vai usar a fórmula do maior, combinado? Eu coloquei aqui 3 situações distintas aqui para mostrar a você como essa fórmula do aumento ela é versátil, digamos assim. Aqui nós temos valor maior sobre valor menor igual a 1 mais o I, a letra I. E aqui eu criei uma situação. Vamos supor que isso aqui seja um salário R$ 1.500 e esse salário vai sofrer um aumento de 25%. Ora, a pergunta é: para quanto, depois de reajustado, esse salário passará? O que é que você vai usar? Fórmula do aumento. Eu coloquei aqui o valor já reajustado sendo igual a X, nós teremos X, olha só o que é que nós vamos ter, sobre 1.500, e aqui eu vou ter 25%, você já sabe, 0,25. Aí eu vou ter 1 mais 0,25. Nós vamos ficar com 1,25. O que é que significa isso então? Significa que eu vou pegar esse 1.500, X vai ser igual a 1.500 vezes 1,25. Pronto, é justamente esse 1 ponto ou 1,25, né, que eu sempre falo para você. Quando você multiplicar 1.500 por 1,25, você já vai obter o valor do novo salário, ou seja, do salário já reajustado. Portanto, X nesse caso aqui, para nós ganharmos tempo, X vai ser 1.500, eu tenho 1.500 vezes 1,25, ou seja, 1.875. Portanto, o valor do salário é 1.875. Foi o que aconteceu nesse exemplo aqui. Eu não entrei nem ainda nas questões do livro. Eu tenho o valor menor,
tenho a taxa, entendeu? E peço o valor maior. Eu utilizo a fórmula do aumento. Essa situação aqui já é distinta. Se você quiser usar isso como salário, vamos ver, foi o que aconteceu, o que é que está acontecendo, melhor falando, nessa situação. Ok, olha só, um salário hoje, exemplo, um salário hoje é R$ 1.820. Sabendo que esse valor foi conseguido após um reajuste de 30%, qual o valor do salário antes do reajuste? Ou seja, você quer o quê? Valor menor. O que é que você vai usar? Fórmula do aumento. Nós temos aqui 1.820 sobre Y. Isso vai ser igual a 1 mais 0,3. 1 mais 0,3, isso na realidade é igual a 1,3. O que é que nós vamos fazer? Como queremos Y, vamos ficar com 1.820 igual a 1,3 vezes Y. Muito bem. O que é que vai acontecer? Esse 1,3 cai fora, muito bem, e aí nós vamos ficar com 1.820 dividido por 1,3. Bom, o que é que vai fazer aqui agora? Fazer a divisão normal aqui agora, né? Vamos ficar com 1.820 dividido por 1,3. 1,3. Nós temos 1.400. Portanto, o valor de Y é de 1.400. Lembrando que, acredito eu, né, que você está assistindo esse curso já pela aula 9 de porcentagem, esse tipo de operação para você não é problema, pelo menos não deveria ser problema. Se você tiver dificuldade em fazer divisões com números decimais, dividir o número inteiro por um número decimal, multiplicar, ou seja, um número inteiro por um número decimal, você vai ter que fazer a revisão, combinado? Eu tenho essa revisão para você lá na aula 25. É a aula 25 de matemática básica, eu faço uma revisão para você dessa operação. Então, você não pode ter problema nesse caso aqui, combinado? O que é que nós temos aqui? 1.125 dividido por 750. O que é que nós temos aqui agora? Olha, nesse primeiro caso, eu dei o menor, dei a taxa e pedi o valor maior. Aqui eu lhe dou o valor maior, lhe dou a taxa e peço o menor. Aqui o que é que acontece? Eu lhe dou o maior, lhe dou o menor e lhe peço a taxa. Ou seja, é a mesma fórmula servindo para três situações distintas. Vamos lá. Um exemplo? Vamos criar uma situação aqui. Uma pessoa tinha R$750 de salário e passou a receber 1.125 de salário. Ou seja, de quantos por cento houve o salário dessa pessoa foi reajustado. Ou seja, a pessoa quer saber, a pergunta quer saber qual o valor percentual de aumento. O que é que nós vamos fazer? Dividir 1.125 por 750. E aí, por uma questão só da gente ganhar tempo, 1.125 dividido por 750. Vamos ficar com 1,5 igual a 1 mais a taxa. Muito bem. Olha, você quer a taxa, né? Então você vai pegar esse 1 daqui e passar para o membro da esquerda subtraindo. Nós vamos ficar com 0,5. Ora, 0,5, cuidado, você não dizer que o aumento foi de 0,5%. Você quer percentual, porcento. Portanto, nós vamos pegar esse número e multiplicar por 100. Logo, Y, isso vai ser igual a 0,5 vezes 100, isso é igual a 50%. Nada? Bom, o que é que nós vamos fazer aí agora? Nós vamos começar a resolver aqui agora algumas questões do seu livro de matemática básica. Mais uma vez falando para você, é aquele mesmo livro que você usa para me acompanhar lá nas aulas de matemática básica, ok? Então vamos lá, vamos pegar, são os exercícios complementares. Eles estão na página, deixa eu situar ela aqui para você. Nós vamos fazer hoje as questões da C15, ou seja, complementar 15, até a questão, vamos lá, C35. Estão na página da 281 até a página 284. É claro, não vou fazer todas por uma questão até mesmo de eu terminar não deixando coisa para você treinar, questões para você treinar. Eu vou fazer algumas questões, mas já fica acordado aqui entre a gente.
Você tenta fazer o lote, o restante das questões referentes à classificação maior sobre menor, e as que você não conseguir antes de eu gravar a aula 10, você envia pra gente aqui a questão que você não conseguiu, e aí pronto, a gente resolve aqui para você as questões, combinado? Então, vamos lá para a primeira questão da classificação maior sobre menor, também conhecida como fórmula do aumento, ok? Então, vamos lá. Pegar uma questão básica, vamos lá. Questão C16. A questão de número C16. Me acompanha aí. O preço de um artigo quadruplicou. Portanto, ele teve um aumento de... Cuidado, viu? Quando você quadruplica um valor, não significa que você aumentou ele em 400%. Cuidado. Triplicar um valor não é aumentar em 300%. Dobrar um valor não é aumentar ele em 200%. Cuidado. Então, olha só o que é que nós temos. Como ele não dá pra gente o valor específico aí da mercadoria, do produto, vamos aqui dizer que esse produto custava X. Pronto, X reais. Pronto, X reais. Como ele quadruplicou, houve um aumento, portanto, após esse aumento, o produto passou a valer 4x, claro, ó, se foi quadruplicado, passou a ser 4x. Mas houve um aumento. Se houve um aumento, eu já coloquei maior, 4x, sobre menor x. Mas isso eu sei que vale o quê? Isso vale 1 mais I. Ótimo. Ora, como o x aqui é um número diferente de zero, né? Eu posso aqui mandar esse x embora, suma, desapareça. Vou ficar com 4 igual a 1 mais I. Muito bem. O que ele vai fazer? Esse 1 aqui você passa lá para o outro lado. Então vai ficar 3 igual a I. Portanto, como você quer taxa percentual, nós vamos ter I vai ser igual a 3 vezes 100%. 100%. Nós temos 300%. Olha aí você. O que é que significa isso? Significa que você pegar um determinado valor, uma determinada medida e quadruplicar, ou seja, multiplicar por 4, na realidade você está aumentando isso em 300%. Quando você triplica um valor, na realidade você está aumentando isso em 200%. Se o preço de uma determinada mercadoria ou de um determinado serviço dobrou, significa que você aumentou isso em 100%. É importante que você entenda. Por exemplo, sei lá, um determinado serviço, é uma viagem de ônibus que custava R$50 e hoje custa R$100, ou seja, dobrou. Ora, mas o fato do valor dessa viagem ter passado de 50 para 100, dobrou, não significa que aumentou 200%. Na realidade, aumentou 100%. Ok? Então é interessante que você perceba isso para evitar esse tipo de pegadinha. E fica combinado, as questões que eu não fizer, já fica como exercício para você fazer no seu livro, ok? Bom, fiz a C16, o que é que eu vou fazer aqui agora para você? Vamos fazer a C2, é uma questão do CESP, olha aí. Questão do CESP, é a C19, é a questão C19, ok? Então me acompanha aí na leitura. Um investidor aplicou R$2.500 e após um ano recebeu R$3.450. Considerando que a taxa real de juros no período da aplicação, foi de 20%, julgue os seguintes itens. É aquela questão do CESP onde não tem ABCDE. Tem lá para você fazer o julgamento. Ele faz uma afirmativa e aí você diz se essa afirmativa é certa ou errada. Combinado? Então a primeira afirmativa é: a taxa aparente dessa aplicação no período foi de 35%. O que é que você tem? Houve o quê? Um aumento. Ele tinha um valor, nesse caso um valor, esse valor era de R$2.500, vamos colocar aqui, R$2.500, e após um ano ele recebeu R$3.450. Você já sabe que tem inflação aí na jogada, portanto o valor que a gente vai encontrar, o valor de I que nós vamos encontrar,
não é a taxa real, não é a taxa aparente, ok? Na realidade você tem que depois descontar a inflação desse caso aí. Bom, quando eu fizer isso daí, eu vou encontrar a taxa aparente, que é justamente a primeira afirmativa que ele faz. A taxa aparente dessa aplicação no período foi inferior a 35%. Então vamos colocar, como houve um aumento, eu vou colocar aqui 1 mais I. Ok. Bom, lá na hora, eu sei que você não tem calculadora e eu preciso aqui por uma questão só de aproveitar ao máximo o meu tempo. Em alguns cálculos, eu parto sempre do princípio que você sabe fazer os cálculos. É o que eu falei para você alguns minutos atrás. Se você tiver dificuldade em fazer divisões, multiplicações com números decimais, aí você tem que dar um stop aí agora, fazer uma revisão, porque aí não faz sentido você estar lá na frente quando tem dificuldades lá atrás, combinado? Então lá na hora, você faria o seguinte, ó, manda esse zero aqui, pegar o beco, né? Tchau, um abraço, passe bem, caia fora. E aí nós vamos ficar com 345 dividido por 250. O que é que nós vamos fazer? Mais uma vez aqui, você vai me permitir, só por uma questão de tempo, eu vou ter 345 dividido por 250. Eu vou ficar com 1,38, ou melhor, 1,38, né? Pronto. Eu quero saber o valor da taxa aparente. Deixa eu botar aqui, AP, taxa aparente. Passa esse 1 para cá, você vai ficar com 0,38. Isso é a taxa aparente. Ora, portanto, essa taxa aparente é de 38%. Vamos ver o que é que ele afirma para você? A taxa aparente dessa aplicação no período foi inferior a 35%. Errado. Poxa, mas está errado. Nós obtivemos 38%. Então a afirmativa lá, você chegaria lá no gabarito, lá na folha de resposta, e marcaria referente à questão lá, preencheria o espaço lá referente à letra E de errado, combinado? A segunda afirmativa, o que é que ele faz pra gente? A taxa de inflação no período foi superior a 13%. E aí, preste atenção, eu vou resolver essa questão aí agora, e se você não entender, vai ficar muito mais claro para você quando eu resolver a questão C23, combinado? Então não se preocupe se você não entender muito o que eu vou fazer aqui. Quando chegar na C23, eu faço de maneira com mais exemplos, e aí você retorna para essa explicação e vai ficar mais claro para você. Olha, o que é que você tem aqui? Você vai usar toda vez que ele falar para você de taxa aparente, taxa real, taxa de inflação, você vai fazer isso daqui. Olha só o que é que você vai fazer. Eu tenho aqui 1 mais a taxa aparente sobre 1 mais a taxa, nesse caso aqui, da inflação. Eu vou descontar a taxa da inflação, claro. Eu vou ficar com 1 mais a taxa real. Só tome cuidado, muito cuidado com determinadas pegadinhas. Por exemplo, apenas um exemplo aqui. Vamos supor que você faça uma aplicação. Eu estou criando uma situação aqui agora, é uma hipótese. Você fez uma aplicação e essa aplicação lhe deu 10% em um período. Pronto, eu não sei quanto tempo é. 1 mês, 6 meses, 1 ano, não importa. Deu 10% lá, você ganhou na aplicação. Nesse mesmo período, digamos que a inflação tenha sido de 4% a inflação. É comum as pessoas acharem o seguinte: então o meu ganho real foi 10% da aplicação menos 4% da inflação, aí eu fiquei com 6%. Não, você não ficou com 6%, o valor é outro, não é 6%. O seu ganho líquido, na verdade, foi um valor menor que 6%, ok? É o valor real, a taxa real. Então tome muito cuidado com esse tipo de pegadinha, de casca de banana. Isso é para derrubar as pessoas. Então o que é que a gente vai fazer aqui? Vamos ver se a afirmativa dele está correta, quando ele diz para você que a taxa de inflação. Ora, a taxa aparente, eu já sei quanto é que vale a taxa aparente. Olha ela aqui, 38%. Então eu vou colocar IAP, ou seja, taxa aparente, eu vou colocar 0,38.
e quero saber de quanto foi a taxa de inflação. 1 mais a taxa de inflação. Ok. Eu sei que, vamos ver, a taxa real, olha só o que eu falo para você. No próprio enunciado ele disse que a taxa de real de juros do período foi de 20%. Olha para cá, 20%. Ele mesmo diz, olha, que a taxa aparente foi de 38%, mas a taxa real, o ganho real, não foi de 38%, foi de 20%. Vamos descobrir agora quanto vale essa taxa de inflação. Eu vou ficar com 1,38, aqui vamos ficar com 1,38. Vamos pegar o seguinte, vamos para nós para uma questão de espaço, 1 mais 20% vai dar 1 mais 0,2, que é igual a 1,2. Então eu vou ficar com 1,2 e aqui eu vou ficar com 1 mais a taxa da inflação. 1 mais a taxa da inflação. Ok. Vou passar essa expressão para o outro membro e 1,2 ele passa para a esquerda. Portanto, nós vamos ficar com 1,38 sobre 1,2. Isso vai ser igual a 1 mais a taxa da inflação. Vamos dividir 1,38 dividido por 1,2. 1,38 dividido por 1,2. Vamos ficar com 1,15. 1,15 igual a 1 mais a taxa da inflação. Pega esse 1, passe aqui para o membro da esquerda, você vai ficar com 0,15. Olha só o que é que nós temos. Portanto, a taxa da inflação foi de 0,15, que na realidade são iguais a 15%. Portanto, a taxa de inflação foi de 15%. O que é que ele fala? O que é que ele afirma? Vamos ver se está certo o que ele fala. A taxa de inflação no período foi superior a 13%. Realmente está certo, né? 15% é superior a 13%. Mas aí olha só que coisa interessante. É isso que eu quero chamar a sua atenção. Olha só. A taxa de inflação foi de 15%. A taxa aparente nós calculamos aqui 38%. É aquela história. Você fez uma aplicação, aqui agora um exemplo da questão do SES. Você fez uma aplicação, essa aplicação lhe rendeu 38%. Mas a inflação no período foi de quanto? De 15%. A de inflação. Aí a gente fica com a ideia, bom, então o meu ganho líquido real vai ser 38% da aplicação menos o que a inflação comeu. 38 menos 15, isso vai dar 23. Então, portanto, o meu ganho real foi de 23. Não foi de 23%. Na realidade, foi de 20%. Não foi de 23%, foi de 20%. É isso que eu quero chamar sua atenção. Fique atenta, ou então fique atento a essas pegadinhas. Combinado? Vamos fazer o seguinte, para você ficar atento mesmo ou atenta, vamos fazer a questão 23. É o exemplo que eu lhe dei para você da questão 23. Então, se você não tem o livro, eu vou fazer a leitura para você aí do livro, da questão, melhor falando, para que você entenda, não caia mais nesse tipo de pegadinha. Apesar de eu ter feito um exemplo lá na aula 3. Se você quiser ver um outro exemplo, dá um pulinho lá na aula 3, que eu tenho esse exemplo lá para você. Mas não custa nada, nunca é demais a gente voltar a esse assunto, uma vez que isso é muito explorado. Combinado? Então, o que é que a gente tem? A questão complementar 23 da página 282. Então, me acompanha aí o que é que a gente tem aqui. A renda nacional de um país cresceu 68% em um ano, em termos nominais, aparente. Nesse mesmo período, a taxa de inflação foi de 20%. Olha só você, olha. A taxa aparente, nominal, foi de 68%. Ok. E a taxa de inflação foi de 20%. Taxa de inflação foi de 20%. Muito bem. Ok. Mas o que eles fazem isso aí? Para derrubar as pessoas. Aí ele vai, com certeza ele afirma para você, logo a taxa real foi de 48%. E realmente tem a alternativa aí, ó. Logo a letra A, de cara, né? Psicológica. A pessoa vai lá, marca a letra A, porque ela faz 68% menos 20% e vai encontrar 48%. Mas a taxa real não foi de 48%. É um valor sempre menor
do que o que está aqui nessa aparente subtração que você faz. Esse que eu quero chamar a sua atenção para você não cair nesse tipo de pegadinha. E o que é que eu vou fazer aqui agora? O mesmo que eu fiz, absolutamente a mesma coisa que eu fiz lá no vídeo 3. Vamos fazer com outro exemplo aqui agora. Eu não lembro mais lá dos números lá que eu apliquei no vídeo 3, mas a essência do exemplo é o mesmo, combinado? Então é só para convencer, para não ficar uma coisa assim meio assim imposta. Vamos criar um exemplo para eu convencer você de que na realidade o ganho real não é de 48%, como as pessoas fazem. 68% menos 20%, isso vai dar 48%. Eu vou dar um exemplo aqui para você do dia a dia e você vai concordar comigo que a resposta na realidade é 40% e não 48%, ok? Então imagine você a seguinte situação. Imagine a seguinte situação. Vamos pensar assim no caso de uma ONG, pronto. Uma instituição aí que, sei lá, trata da inclusão digital das pessoas. E essa ONG, ela tem um capital, digamos, de 100 mil reais. Vamos botar aqui, 100 mil reais, ok? 100 mil reais, muito bem. E ela quer saber com quantos computadores de 1.000 reais, cada computador é 1.000 reais, ela pode comprar com esse valor, ou seja, o poder de compra desse capital. Então, cada computador custa 1.000 reais. Ora, é claro, é óbvio que se cada computador custa 1.000 reais e essa ONG tem 100 mil reais, logo o que é que acontece? O poder de compra desse capital é de 100 computadores. Ok? Tudo bem. Aí o que é que acontece? Vamos imaginar a seguinte situação. Preste bem atenção aí. Vamos supor que este capital, ok? Um ano depois, esse capital venha aumentado para essa ONG. Em quantos por cento? Em 68%. Pronto. Um ano depois ela vai comprar outros computadores, mas não mais com 100 mil reais, agora com 100 mil reais mais 68% de aumento. Ora, 68% de 100 mil reais vai dar 68 mil reais. Portanto, esse capital um ano após vai ser 168 mil reais. Pronto. Mas a inflação, ou seja, o preço do computador, a inflação chegou em cima do preço. De quantos por cento? Em 20%. Portanto, o computador, o igual, ou seja, o similar, que antes era comprado a 1.000 reais, poxa, agora já não é mais. Agora já tem 1.000 reais mais 20% em cima de 1.000 reais. Isso vai dar o quê? 1.200 reais. 1.200 reais. Olha só para onde é que eu estou querendo, o raciocínio que eu quero levar você. Vamos dividir isso aqui agora para ver o que é que vai dar. Ó. 168 mil dividido por 1.200. 168 mil dividido por 1.200. Olha só o que é que a gente vai ter. Nós vamos ficar. Essa ONG, ela pode comprar agora 140 computadores. 140 computadores. Antes ela comprava 100. Agora está comprando o quê? 140. Portanto, o que foi que houve? Houve um aumento do poder de compra dessa ONG. Realmente houve. De quantos por cento? De 40%. Por que, Ayrton? Porque ela comprou, ou vai comprar daqui ao ano, 40 computadores a mais de quem? Do que os 100 que ela comprou. Como 40 computadores equivale a 40% de 100 computadores, você pode afirmar, o aumento no poder de compra foi de 40%. Ora, mas aí é que tá. Esse exemplo derruba por completo aquela ideia de que uma inflação de 20%, e um ganho lá aparente de 68% vai dar um aumento real de 48%. Não deu, você viu aqui. Essa ONG não compra 148 computadores, ela compra apenas 140. Tem que ficar alerta para esse tipo de pegadinha. Isso é muito ingênuo, a pessoa ainda cair no concurso público de questões desse tipo, combinado? O que é que a gente vai fazer então aqui? Tem a fórmula, isso que eu quero chamar a sua atenção. Então vamos lá, 1 mais a taxa aparente
1 mais a taxa de inflação, isso vai ser igual a 1 mais, olha aqui, real, a taxa real, ok? Vou apagar isso aqui por questão de espaço. Eu acho que eu consegui convencer, ou pelo menos eu espero ter conseguido convencer você, ok? Então vamos lá, o que é que nós temos aqui agora? A taxa aparente foi de 68%, então vamos lá, 68%, isso é o que? 0,68. A taxa da inflação foi 20%, isso é 0,2. O que é que nós temos? 1 mais a taxa real, que é justamente o que se pede no enunciado, o crescimento da renda real, a taxa real. Ok? Vamos lá? Eu tenho 1,68 sobre 1,2. 1,2. Isso é igual a 1 mais a taxa real, ok? Vamos ver aqui o que é que vai acontecer. 1,68 dividido por 1,2. Olha só, pronto, olha aqui você. 1,4 igual a 1 mais IR. Passa esse 1 aqui para a esquerda, vamos ficar com quem? Com 0,4, que é a taxa real. Ora, mas 0,4 você já sabe, ele quer isso em termos percentuais. Você vai fazer 0,4 vezes 100%. Isso vai dar 40%. Olha aí a prova na realidade que é 40% e não 48%. Me acompanha agora na questão complementar de número 27, né? Caiu na Federal de Juiz de Fora. Então vamos lá, olha só, parte 283. Para você que não tem o livro, eu vou ler a questão. Então me acompanhe. A mão de obra responde por 60% do custo total de uma certa empresa. Se esse custo aumentar 20% e os demais 10%, qual será o acréscimo percentual do custo total? Ora, o que é que você vai usar? Fórmula do aumento, porque ele está dizendo para você, poxa, isso é explícito. Ele está dizendo que houve um aumento. Se houve um aumento, você vai usar inevitavelmente a fórmula do aumento. Ora, e aqui mais uma vez o mesmo comentário que eu fiz para você na aula 8, eu vou fazer aqui agora. Existem algumas questões que você pode sim, o tempo vai lhe dar esse fio, né, esse tempero para você perceber, esse preparo para você perceber quais as questões que você pode dar aquela saída de emergência, né, no desespero você pode particularizar a questão e acertar ela. E existem questões que você pode até particularizar, mas vai perder um tempo tão grande que não vale a pena, ok? Então essa questão aqui em particular, a C27, até é possível você particularizar ela se você estiver achando ela muito difícil, mas é bom que você não se acostume, não fique mal acostumada ou mal acostumado achando que todas as questões de porcentagem ou a esmagadora maioria delas a gente pode dar aquela escapada. Não, nem sempre. Você quer ver eu dar um exemplo para você? As questões envolvendo aumentos sucessivos. É um exemplo clássico de que se você quiser particularizar, é possível, sei lá, é possível que o tiro saia pela culatra, ou seja, o feitiço vira-se contra o feiticeiro. Por exemplo, assim, um salário, olha só a pergunta que eu estou aqui criando. Um salário teve 3 aumentos sucessivos. O primeiro de 10%, o segundo de 15% e o terceiro de 25%. Ora, qual foi a taxa percentual referente, equivalente a esses 3 aumentos? Ele não especifica o valor do salário em si. Ele está dizendo que um salário teve aumento, isso aí que eu falei para você. Se você quiser particularizar, por exemplo, vou colocar um salário de R$1.000. Aí você vai colocar 1.000 vezes 1 mais a taxa do primeiro aumento, vezes 1 mais a taxa do segundo aumento, vezes 1 mais a taxa do terceiro aumento. Você consegue, com certeza, você vai conseguir. Você vai pegar o valor final depois dos 3 aumentos, vai dividir o valor maior, ou seja, após os 3 aumentos, pelo valor menor, vai passar um para lá, consegue, mas, poxa, não vale a pena.
não compensa. Se você usar a fórmula dos aumentos sucessivos, ok? Eu agora não sei qual é a aula, se foi a aula 4 ou a aula 5, não sei. Então eu apresento para você lá no vídeo 4 ou no vídeo 5. Agora me escapou aqui agora da memória qual é a aula. E no próprio livro também eu mostro para você a fórmula dos aumentos sucessivos. Ora, pela fórmula dos aumentos sucessivos, você economiza muito mais tempo do que se você tentar particularizar. Combinado? Então, do mesmo modo que eu falo na aula presencial, eu estou falando para você. Essa história de você particularizar nem sempre dá certo. Nem sempre dá certo, ok? Já fica a minha promessa aqui, na próxima aula aí que nós fizermos e que tiver referência a aumento sucessivo, eu vou jogar um exemplo desse para lhe mostrar que particularizar nesse caso não vale a pena. Aqui vai valer a pena, nesse caso específico vai. Combinado? E quem é que lhe dá o que eu falei para você? Quem é que vai dar para você uma espécie de parâmetro, de um medidor lá, como é que você vai calibrar lá, ajustar para dizer na hora se vale a pena particularizar ou não? É o tempo de treino, é a quantidade de treino. Esse sim, esse tempo de treino é que vai dar para você o instrumento lá, o medidor de você perceber. Não, essa questão aqui, deixa eu ver. Não, essa aqui dá para particularizar. Essa daqui agora, poxa, não, essa aqui agora vai demorar muito. Deixa eu ir para a fórmula. Percebeu? Então vamos lá para a questão C27, o que é que nós temos? Então você me acompanha aí. A mão de obra responde por 60% do custo total de uma certa empresa. Se esse custo aumentar 20% e os demais, quer dizer, os demais custos 10%, qual será o acréscimo percentual do custo total? Ou seja, a mão de obra, entendeu? Correspondia a 60%, ok? Antes lá. E do custo total de uma empresa. O que é que você pode fazer? Maior sobre menor, claro, óbvio. Não vou pensar duas vezes. O que é que eu tenho aqui? Quem é o menor? Quem é o menor? Poxa, eram os custos antes de ocorrer o aumento. Então eu vou colocar aqui 0,6, que era 60% da mão de obra, mais o restante das demais despesas. Ele não fala para você lá das demais despesas, mas é claro, se 60% é mão de obra e os demais, claro, poxa, olha para cá, a mão de obra responde por 60% do custo total de uma certa empresa. Logo, o que é que você conclui? Que as outras despesas só pode ser o quê? 40%, claro, óbvio, para que dê quem? 0,6 mais 0,4 vai dar 1. 1 é o quê? O custo total da empresa. Aí ele diz para você o seguinte: se esse custo, ou seja, a mão de obra, aumentar em 20%, mão de obra vai aumentar em 20%. Você já sabe o que é que vai fazer. Vai ser 0,6 vezes 1,2. Para, Ayrton, pare. Por que 1,2? Eu falei para você no início da aula, você tem 1 mais a taxa de aumento. Não é isso que você tem? Maior sobre menor é igual a 1 mais a taxa de aumento. Quando você quer aumentar qualquer coisa, seja lá o que for, não precisa ser dinheiro não, pode ser a massa de uma pessoa, pode ser a altura de uma pessoa, pode ser a jornada de trabalho de uma pessoa, pode ser a pontuação da pessoa. Eu não sei o que é que você quer aumentar. Quando você quiser aumentar uma medida X, ok, X, você vai pegar em 20%, exemplo, em 20%, você vai ter X que multiplica 1 mais os tais 20%. É isso daí, ó. X vai ser igual, ou melhor, perdão, X vezes 1 mais 0,2. X vezes 1,2. Pronto. É isso, na realidade, que você vai fazer. Isso daqui é a fórmula do aumento. Não esqueça disso, não. É a fórmula do aumento. Na realidade, esse X era o menor. Ele era o menor que passou lá para o outro lado, multiplicando com 1 mais I. Na realidade, isso aqui era o menor. Eu tenho aqui em cima, vai ser maior. 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 E olha o que é que eu tenho. Maior. Se eu passar o X para cá, que era o valor menor que eu queria registrar, eu vou ter maior sobre menor é igual a 1 mais I. Percebeu então?
Então, fica claro aí para você, por favor, o que é que eu estou querendo passar quando eu multiplico logo. Se eu sei que aumentou por 20%, eu aparecer com 1,2 aí para você. Combinado? Muito bem, mas, vamos ver o que é que vai acontecer? As outras despesas, que representam 40% do custo total da empresa, elas aumentaram em quantos por cento? 10%. Aumentaram em 10%. Perfeito. Os demais em 10%. O que é 10%? 1,1. Acabou, morreu. Sabe o que é que eu tenho aqui? Eu tenho isso aqui, a fórmula do aumento. Pronto, acabou. Isso aqui é a fórmula do aumento. É o menor e em cima dele o maior. 0,6 vezes 1,2. Vamos ver aqui, se eu não me engano, vai dar 0,72, se eu não me engano. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. 0,6 vezes 1,2. Vezes 1,2, 0,72. Aqui eu vou ter 0,4 vezes 1,1. Eu vou ter aqui 0,4 vezes 1,1. Eu vou ter 0,44. Perfeito. Bom, aqui vai ser o número 1 aqui embaixo, né? 0,6 mais 0,4 vai ser o número 1. Que eu não preciso escrever. Não há necessidade de escrever. Esse 1 daqui pode cair fora. Pronto. Pega o beco aqui, esse número 1. 0,72 mais 0,44. E eu vou ficar com 1,16. Acabou a questão, ó. Acabou a questão. Vou ficar com 0,16 igual aí. Portanto, olha só o que você tem. 16% é a pergunta. Qual será o acréscimo percentual do custo total dessa empresa? Essa empresa agora vai começar a trabalhar com o custo total aumentado em 16%. A mão de obra aumentou 20%, ok? As outras despesas aí aumentaram 10%, mas o custo para que a empresa funcione ficou aumentado em 16%. Não foi nem 20%, nem 10%, ok? Bom, vamos lá. Quer particularizar? Está a fim de particularizar? Você, nesse caso aqui, ó, você pode particularizar. Basta que você faça o quê? Pegue valores redondos. E de novo, o que é que significa valores redondos? Pegue o número 1000, 10.000, 100, sei lá, pegue o número que termine em 0, porque você calcula porcentagem mentalmente, ok? E aí o que é que você faz? Custo anterior. Vou botar custo 1, é o custo anterior, combinado? Eu tenho quem aqui? 60%, vamos lá. O custo total, vamos chamar isso aqui de R$1.000. Pronto, um exemplo aqui agora, R$1.000. Desse custo total 1, eu tenho mão de obra 1. A mão de obra 1 é 60%. Ora, 60% de R$1.000 eu consigo fazer aqui. Não precisa pegar a calculadora, não precisa memorizar a fórmula de maior sobre menor. Quer dizer, essa aqui você precisa. Lá na frente você vai aplicar maior sobre menor. Isso aqui não dá para dispensar, não. Falei bobagem aqui agora. Mas isso aqui você pode dispensar. A mão de obra 1 vai ser 60% de quem? De R$1.000. 60% de R$1.000 é R$600. Pronto, olha aí, R$600. E as demais despesas, vou botar aqui, demais despesas, DD1, vai ser 40%, ou seja, R$400. Pronto, tá aqui. É o custo dessa empresa funcionar. Aí foi o que aconteceu. Custo total 2. Custo total 2. O novo custo. Aí foi o que aconteceu. A mão de obra aumentou 20%. Então vamos pegar 20%. Então eu vou ter 600 vezes 1,2, porque eu quero aumentar isso em 20%. 600 vezes 1,2, você já sabe quanto é que é. Isso dá para fazer de cabeça. Poxa, dá para fazer de cabeça. É 12 vezes 6. É só você acrescentar depois um zerinho lá. Então dá R$720. Então a mão de obra agora passa a ser de R$720. Antes era 600, agora é 720. E as demais despesas, DD2, demais despesas 2, lá na frente, vai ser R$400 com um aumento de 10%. Poxa, mas 10% de R$40 é muito fácil. Ou 10% de R$400 é muito fácil. Isso é R$40. Então eu vou fazer 400 vezes 1,1. Isso vai dar R$440. Quem é o custo total 2? Custo total 2. Vamos ver quem é o custo total 2?
Vamos lá, vai ser 720 mais 440. Isso vai dar 1160. Pronto. Olha só você, por favor. Custo total R$1.000. Custo total 2.160. Qual é o custo agora? O aumento na operação, né? Quanto custa? Ficou, a operação dessa empresa ficou quantos por cento mais oneroso, mais caro? Maior sobre menor. O que é que você vai fazer? Você vai fazer CT2, custo total 2, dividido por CT1. Vamos ver quantos por cento ficou mais caro botar essa empresa para funcionar. Então eu vou ter 1.160 dividido por R$1.000. Poxa, mas isso é fácil. Isso vai dar 1,16. Só que pegar um valor maior, dividir por um valor menor, você já sabe no que isso vai resultar. Vai resultar em 1 mais I. 1,16, eu já achei isso aqui em algum lugar. 1,16 igual a 1 mais I. 1,16 igual a 1 mais I. Opa, já achei. Olha aí você, já achei. Portanto, passa esse 1 para cá, você vai encontrar o 16%. Ok? Deu para particularizar? Deu sim, tranquilamente como deu para particularizar. Mas é o que eu falei para você, vou falar de novo aqui agora, vou insistir. Nem sempre vai ser possível você querer particularizar, pegar essa saída de emergência aqui. Nem sempre é possível. Existem situações, como eu já falei para você, um exemplo clássico são os aumentos sucessivos, ou então até mesmo descontos sucessivos, onde você talvez já não tenha mais essa facilidade toda dessa saída de emergência. Ok? Muito bem.